Boa noite. Vamos começar tudo de novo. Vamos tentar entrar de novo. Norma, tenta entrar agora, por favor, para ver se dá tudo certo. Pronto, Norma. Agora você solicita, vai receber a solicitação, o pedido de solicitação e solicita entrar. Agora estou lhe aguardando. Já aceitei a solicitação. Está conectando. Enfim, Norma entrou. Graças a Deu Deus. algum problema na internet. Parece que ela não Deve queria que ter você sido. começasse na hora. Bem-vinda, Norma. Bem-vinda. Boa noite. Boa noite, gente. Conseguimos finalmente, né? Porque Oh, estava aqui. Citava e dizia, solicitação não foi enviada. e, Entendeu? e a espiritualidade parece que hoje queria que atrasasse mesmo, né? Esteja à vontade. E a espiritualidade parece que hoje queria que atrasasse mesmo. Pode começar, não. Ok, então, boa noite, né, a todos, né? Com muita alegria que a gente está aqui para poder abordar mais um tema, né, à luz da doutrina espírita, que é esse resgate do Evangelho, né, de Jesus, trazendo esclarecimentos e aprofundamento. E hoje nós escolhemos o tema que é justamente a questão da imunidade num contexto mais amplo. Durante bastante tempo, a gente sabe que a medicina focou na questão da imunidade relacionada apenas com o corpo, né? Então, como a gente ainda vê hoje, nessa pandemia que está afetando o mundo inteiro, que ainda é um desafio para o saber científico, a gente sabe que há recomendações e que são válidas, né? O cuidado com o campo físico, com a parte biológica é importante, como lavar as mãos, né? Passar álcool, respeitar distanciamento. Tem uma série de medidas que são importantíssimas, mas que quando a gente analisa a questão da saúde e a luz da doutrina espírita, a gente sabe que não se resume a isso. Não se resume apenas cuidar do corpo biológico. E eu considero isso muito importante, principalmente agora que a gente está nessa discussão, nessa questão com relação às vacinas, né, que a gente sabe que também está gerando divergências, né, no mundo inteiro, vacina ou não vacina, as vacinas realmente vão imunizar ou não, será que vão ser eficazes diante de um vírus que tem um poder de mutação muito grande, diante de um vírus que tem um poder de contaminação muito grande, muito rápido, e a cada momento se descobrem novas cepas, novas mutações genéticas, e aí, mas ao mesmo tempo a gente vê que muita gente fica digamos assim, confiando como se a vacina fosse a solução, e a gente sabe que é super importante, isso do ponto de vista biológico, mas a gente, quando pensa em termos de saúde, né, a gente lembra que, eu vou lembrar aqui uma pergunta do livro Consolador, né, por Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, que é justamente a questão 95, quando ele diz assim: em face dos esforços da medicina, como nós devemos considerar a saúde, né? A gente sabe que, inclusive, para a Organização Mundial de Saúde, para as instituições que gerenciam a saúde, esse conceito já é um conceito mais amplo, né? Não envolve só a questão do aspecto físico, mas a espiritualidade já coloca, por exemplo, né, a resposta de Emmanuel, quando ele diz assim: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais, que é como muita gente concebe. Acha que você está com o corpo perfeito, vai fazer os exames, vai fazer um check-up, está lá hemograma, enzimas hepáticas, né? Está lá ureia, creatina. Ah, meus exames estão ótimos. Tá? Acha que está com a saúde realmente perfeita. Mas para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma,
para obtenção da qual, muitas vezes, a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, às vezes, tipo assim, eu posso estar com o corpo adoecido, mas eu posso estar com a minha alma em harmonia. E eu posso estar com o corpo perfeito, né, fisicamente falando, mas eu posso não estar com saúde. Porque a questão da saúde digamos assim, é um conceito muito mais amplo. E aí, Emmanuel, assim, aprofunda nesse livro Consolador, quando tem uma questão que é toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais. Vejam bem a resposta. As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. Então, a gente vê que, primeiro, a doença é a doença da alma. E que o corpo é apenas uma expressão das nossas necessidades evolutivas. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Então, ainda tem isso, vejam bem, essa questão assim, é super importante. É na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. É isso justamente que vai fazer, digamos assim, que vai esclarecer por que é que a gente usa o mesmo remédio considerado eficaz em um grupo de pessoas, 10 ou 20 ou 30 pessoas, e tem aquela que reage bem e tem aquela que não reage. Porque é preciso que haja uma conexão entre os medicamentos que estão sendo utilizados e a pessoa a quem se destina esse medicamento. Tanto que a gente trabalha na medicina com o conceito de efeito placebo e de efeito nocebo. Placebo, eu tomo algo pensando que é uma medicação que vai me fazer bem e aquilo, de repente, eu sou, digamos assim, eu sou curada daquela doença justamente por eu achar que aquilo vai me fazer bem, que aquilo vai me curar. Acontece também, a gente encontra muito na prática clínica o efeito nocebo. Você passa as melhores medicações para aquele paciente que melhora na maioria das outras pessoas, mas para ele nunca faz efeito, nunca está bom, porque ele já tem na mente dele que não vai fazer bem, que medicamento nenhum vai dar jeito. Se ele imaginar que aquele medicamento vai fazer mal, realmente faz mal, porque a gente vê a conexão com a questão mental. Então, é super interessante porque Emmanuel ele aprofunda nessa questão, quando ele diz assim: a assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes. Veja bem, gente, isso é muito profundo. Porque a gente sabe que agora, digamos assim, com essa questão da pandemia, há uma corrida muito louca, né, da indústria farmacêutica, os laboratórios, para ver qual a medicação que vai curar o coronavírus, né, que vai detonar com o coronavírus, que vai curar a Covid-19, no caso que é a doença. E, tipo assim, inclusive a gente sabe que tem uma questão de mercado financeiro, né, ver quem vai sair na frente para oferir os melhores lucros. Infelizmente, a gente sabe que tem isso, né, no mercado da saúde. Mas veja bem, a assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. Ou seja, eu posso até curar temporariamente o meu corpo, mas se a cura não for no sentido mais profundo, se eu não, digamos assim, não parar para refletir, para revisar o que é que eu estou precisando fazer com a minha vida, às vezes a gente só está precisando, digamos, poder parar um pouco, sabe? Poder refletir. Muitas vezes nós estamos numa corrida tão louca, nós estamos, digamos assim, a sociedade, a humanidade estava nisso, né? Naquela correria, de repente, é afetada por uma pandemia onde ela tem que parar, o mundo inteiro teve que parar. E esse parar não foi só um parar físico, na verdade, foi um parar psicológico, um parar para poder refletir, um parar para poder repensar, um parar para poder ressignificar. Então, os remédios são necessários, são super importantes, mas se não alcançar, se no processo da nossa cura a gente não alcançar
as nossas necessidades, né, evolutivas, se a gente não procurar rever o que é que a gente está precisando, e às vezes o que a gente está precisando, digamos assim, pode ser um autocuidado, digamos que a gente estava, digamos, muito voltado para as necessidades do dia a dia, para as necessidades materiais, e aí a gente precisa parar um pouco para cuidar da gente, pode ser isso. Outras vezes pode ser um processo onde eu preciso depurar o meu perispírito em decorrência de resíduos energéticos que foram acumulados diante das atitudes equivocadas do passado. Toda doença, já dizia Luiz Chiosa, um grande psicanalista argentino, inclusive ele tem um livro que é A Doença como a História que o Corpo Conta. Cada doença ela tem a sua história, cada doença ela tem a sua necessidade, cada doença está relacionada com a história do indivíduo, o que é que ele precisa aprender, o que é que ele precisa ressignificar naquele momento. Então, Emmanuel ele continua dizendo que o remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço, ou seja, espírito enfermiço. O corpo, novamente a gente ressalta que o corpo apenas exterioriza as nossas necessidades. A enfermidade começa na nossa alma. Podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo, se a gente, claro, não aprender a lição. Indagareis, aflitos, quanto às moléstias incuráveis pela ciência da terra. E eu vos direi que a reencarnação, é super interessante, e eu vos direi que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo, envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento. Olha, a reencarnação é uma estação de tratamento. Isso é fantástico, né? Uma coisa assim, de uma profundidade incrível. Já representa uma estação de tratamento e de cura, e que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Outra coisa de uma profundidade incrível. Às vezes o nosso compromisso é tão grande, sabe? As experiências equivocadas foram tão dolorosas, né, tão árduas, que a gente criou, como coloca André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, né? Tipo assim, aquela energia negativa resultante das nossas experiências equivocadas vão se enovelando e vão criando quistos energéticos que se alojam em alguma parte do nosso corpo, acabam lesando o nosso perispírito, que é, né, o revestimento, o envoltório do espírito. A gente desencarna, leva aquela lesão para o mundo espiritual e nas reencarnações seguintes a gente tem condições de reparar o nosso perispírito lesado, mas isso através das experiências onde a gente vai ressignificar, onde a gente vai transmutar, onde a gente vai mudar o nosso padrão de funcionamento mental, o nosso padrão psíquico, o nosso padrão energético, porque é esse padrão vibratório que vai fazer com que as nossas células perispirituais se renovem e, por sua vez, as nossas células corporais também. Isso nos lembra Joana de Ângeles no livro O Homem Integral e diversos livros das obras de Divaldo Franco, né, através de Joana de Ângeles, quando fala do nosso modelo organizador biológico, onde quando a gente reencarna, o nosso perispírito, na verdade, ele é como se fosse a forma para o nosso corpo futuro. Esse nosso corpo futuro, a sua constituição vai estar atrelada às nossas aquisições e às nossas necessidades reparadoras no passado. E é o perispírito quem vai expressar isso. O nosso corpo físico, ele apenas vai trazer à tona as necessidades evolutivas do nosso eu, do nosso ser, mas o modelo, o molde, está no perispírito. Então, por isso,
As reencarnações são, como Emmanuel coloca, estações de tratamento e de cura. Porque a cada reencarnação a gente tem pela bênção do esquecimento, né? A gente vai tendo a oportunidade de, a partir de novas atitudes, novos sentimentos, novos pensamentos, a gente poder reconfigurar o nosso perispírito e, por sua vez, reconfigurar o nosso corpo físico. Emmanuel aprofunda na questão 97 do Consolador, quando diz assim: se as enfermidades são de origem espiritual, é justo a aplicação dos medicamentos humanos, a cirurgia, etc, etc? Claro, o homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. E a gente tem esse momento agora, onde a gente sabe que todas as instituições mundiais está havendo uma certa união, apesar de desuniões também, né, no sentido de batalharem para conseguir a cura dessa doença que realmente está afetando pandemicamente a nossa humanidade. Então, todo esse trabalho é válido. E a espiritualidade, a gente sabe que ela não dá coisa pronta, seria ótimo, né? Como é que a gente ia se desenvolver? Como é que a gente ia se desenvolver intelectualmente, né, espiritualmente? Não. É preciso um esforço, é preciso uma luta, é preciso um processo de construção. Então, ele diz assim: por muito tempo, ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo, até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde da sua alma. Mais uma vez, ele ressalta aqui que a questão da saúde está ligada à nossa alma. O corpo é apenas uma expressão material, uma expressão mais condensada, mas é preciso que a gente cuide da nossa saúde como um todo, e o homem deve mobilizar, como ele diz, todos os recursos ao seu alcance em favor do equilíbrio orgânico, mas não esquecer o equilíbrio psíquico, não esquecer o equilíbrio espiritual. Acima de tudo, temos de reconhecer que o serviço de defesa das energias orgânicas nos processos humanos, como atualmente se verificam, asseguram a estabilidade de uma grande oficina de esforços santificadores no mundo. Aí ele vai mais adiante, ele aprofunda dizendo que quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, veja bem, quando o homem espiritual, porque a gente vive no momento do planeta ainda que o domínio é o domínio material, né, o domínio corporal, né? A gente se preocupa muito com a questão como é que está o nosso corpo físico. A gente se preocupa muito como é que está os nossos haveres materiais. Até no Natal a gente sabe que ainda existe essa questão material prepondera, né? Há muita preocupação com presentes, há muita preocupação com guloseimas, né, com comidas, e muitas vezes a gente esquece da verdadeira essência do Natal, que é o reencontro com o Cristo. Porém, quando o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos. E essa grande oficina, a Chaciá elevada, santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. É só a gente se lembrar de um caso em que o Chico atende, né? E a senhora estava, né, com tuberculose, não tinha nada, dinheiro para comprar o remédio, e a orientação que ele recebeu foi do Bezerra de Menezes, de pegar a receita aí, de fatiar em 60 pedacinhos, e ela tomar cada dia, né, com algo, um pedacinho daquela receita, e que ela estaria curada. E ela se curou. O que é que significa isso? A energia, a vibração espiritual,
a vibração energética, o que aquela mulher precisava mesmo era de um processo de transformação interior. E a partir, lógico, da energia amorosa dos benfeitores, da energia amorosa de Chico Xavier, através da sua fé, da sua crença, ela pôde se curar. E quantas vezes nós tomamos os remédios mais caros, os mais considerados eficazes diante da ciência, e o remédio não nos faz efeito? Porque essa interação corpo, mente e espírito não está harmônica. A gente focou só apenas no corpo. Então, como ele diz, quando o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos. E então, não adianta nada os remédios físicos se a gente não colocar se não tiver a questão do nosso merecimento, se não tiver a questão da vibração no sentido da cura, o remédio vai ser apenas, como se diz, água com açúcar e nada mais. Por que não será permitida às entidades espirituais a revelação dos processos de cura de doenças graves, como a lepra, o câncer e tantas outras? Isso, naquela época, ele fazia essa pergunta. A gente sabe que a gente não recebe pronto, né? Mais uma vez, não recebe pronto, mesmo com todo o contato que existe entre a espiritualidade e nós encarnados, mas a espiritualidade não diz assim, olha, tal doença que está causando pandemônio na sociedade, a receita é essa. Não, eles sabem, mas a gente é quem tem que descobrir, a gente é quem tem que batalhar. Antes de qualquer consideração, devemos examinar a lei das provações e a necessidade de sua execução plena. Na própria natureza da Terra, olha o que Emmanuel diz, gente. Na própria natureza da Terra e na organização de fluidos inerentes ao planeta, residem todos esses recursos. Vejam bem, todos esses recursos. Tudo tem à nossa disposição. É a gente que ainda não sabe usar. É a gente que ainda não tem maturidade espiritual, não tem merecimento espiritual para usar todos os recursos que estão disponíveis para a gente. Então, na própria natureza da Terra e na organização de fluidos inerentes ao planeta, residem todos esses recursos, até hoje inapreendidos pela ciência dos homens. E aí ele lembra que Jesus curava os leprosos com a simples imposição das suas mãos divinas. E a gente lembra que hoje a ciência na Terra está avançando. Quando se fala na perspectiva da medicina, no sentido integral, né? Quando se amplia, para não se cuidar só do corpo biológico, a gente sabe que hoje tem pessoas que utilizam vários recursos. A gente tem, por exemplo, os recursos da cura prânica, os recursos bioenergéticos, onde se utiliza reiki, né? Onde se utiliza o Theta Healing, onde se utiliza vários recursos de imposição das mãos para curar as pessoas, na verdade, fazendo o que Jesus já fazia. O plano espiritual não pode quebrar o ritmo das leis do esforço próprio, como a direção de uma escola não pode decifrar os problemas relativos à evolução dos seus discípulos. Além de tudo, a doença incurável traz consigo profundos benefícios. Então, as doenças que nos afetam, aquelas doenças curáveis ou não, mas que muitas vezes fazem com que a gente precise se afastar um tempo, a gente precise ficar alguns dias acamado, elas trazem profundos benefícios. Que seriam das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que eles apodrecem a vaidade, por exemplo, colocar aí? Até onde poderiam ir o orgulho e o personalismo do espírito humano sem a constante ameaça de uma carne frágil e atormentada? E contemplemos com simpatia os hospitais isolados e escuros, onde tantas vezes a alma humana se recolhe para as necessárias meditações. Então, muitas vezes, uma doença, né, que nos tira do nosso convívio no dia a dia, que faz com que a gente precise ficar recluso algum tempo, como ele coloca, é uma oportunidade da gente meditar, é uma oportunidade da gente refletir,
é uma oportunidade da gente ressignificar muitas coisas. Quantas e quantas vezes a gente vê depoimento de pessoas que passam pelas experiências de quase morte, que estavam ali no hospital, onde muitas vezes os médicos deram àquela pessoa que ela não tinha chance de retornar de jeito nenhum, achavam que aquela pessoa ia desencarnar. E elas têm acesso ao mundo espiritual, ela descobre as belezas do mundo espiritual, muitas vezes elas querem ficar lá, e a espiritualidade diz, não, você vai voltar, a sua tarefa não acabou ainda. E elas voltam, inclusive, frustradas, porque elas queriam ficar lá no mundo espiritual. Mas elas voltam diferentes, elas voltam, digamos assim, acende nelas aquilo que estava adormecido, que estava, digamos assim, escondido. Então, reacende essa questão da chama da espiritualidade nelas, que é esse reencontro com Cristo, que é esse reencontro com a sua essência, que é essa consciência que ele não é um ser apenas, digamos assim, constituído por um punhado de carne e que quando morre tudo se acaba. Não. Que esse punhado de carne, nosso corpo, é apenas um instrumento de manifestação do nosso eu espiritual. Na pergunta 102, ainda do Consolador, nós encontramos, podem os espíritos amigos atuar sobre a flora microbiana, atenuando o sofrimento da criatura? Veja a resposta. As entidades amigas podem diminuir a intensidade da dor, das doenças incuráveis, bem como afastá-la completamente, se esse benefício puder ser levado a efeito no quadro das provas individuais, sob os desígnios sábios e misericordiosos do plano superior. Então, dependendo do nosso merecimento, se for benéfico para o nosso ser, as entidades amigas podem interferir ou não. Isso vai depender do estágio de cada um e da necessidade de cada um. E tem uma outra coisa interessante, aproveitando que nesse mesmo livro, no Consolador, Emmanuel atenta para uma outra questão, que é a questão do contágio. Por que a gente fala a questão do contágio? Porque a gente sabe que nesse momento o que mais se preocupa, o que mais inclusive se discute, é a questão do contágio. Essa pandemia, cujo vírus ele tem um poder de contágio muito grande, muito rápido, uma coisa que descontrola, o saber científico. E o contágio não é só por vírus e bactérias. Olha a pergunta. Os bons ou maus pensamentos do ser encarnado afetam a organização psíquica dos seus irmãos na Terra, aos quais serão dirigidas? Então, aqui já se fala de um outro contágio. Com o meu pensamento e meu sentimento, bom ou ruim, eu posso interferir na vida de outra pessoa? Veja a resposta. Os corações que oram e vigiam realmente, de acordo com as lições evangélicas, constroem a própria fortaleza para todos os movimentos de defesa espontânea. Os bons pensamentos produzem sempre o máximo bem sobre aqueles que representam os seus objetivos, por se enquadrarem na essência da lei única, que é o amor, em todas as suas divinas manifestações. No entanto, os de natureza inferior podem afetar o seu objeto em identidade de circunstâncias quando a criatura se faz credora desses choques dolorosos na justiça das compensações. Sobre todos os feitos dessa natureza, todavia, prevalece a providência divina, que opera a execução de seus desígnios de equidade com misericórdia e sabedoria. Então, uma pessoa, a depender do estágio que ela se encontra, da invigilância ou da necessidade, ela pode ser afetada pelos pensamentos e sentimentos negativos de outra pessoa, porém dirigidos a ela. Então, não foi à toa que Jesus disse o quê? Ele não disse só orai, ele disse orai e vigiai. Então, a gente precisa orar e vigiar
estar atento, porque de repente você pode estar recebendo petardos destrutivos, né, vibrações negativas de outras pessoas, que seja por malquerença, seja até, digamos assim, antipatia gratuita, não importa, a gente sabe que existe isso, seja pelas relações de débito e crédito no passado, e essa pessoa dirigir negativamente esses pensamentos e sentimentos, se você estiver invigilante, se a sua imunidade espiritual não estiver boa, você pode ser afetada. E você pode, inclusive, adoecer. Principalmente se aquilo, digamos assim, é dirigido a você de uma forma intencional, consciente, persistente. Se ocorre impacto, a gente sabe que tem pessoas, infelizmente, que fazem pactos com os espíritos inferiores para adoecer. A gente sabe que existem entidades que têm controle sobre espíritos doentes. E quando eles querem adoecer uma pessoa, eles plantam o espírito doente naquela casa da pessoa invigilante e deixam lá para que a vibração negativa, a energia negativa daquele espírito adoecido possa adoecer também os membros daquele ambiente familiar. Tudo isso existe. Então, a gente vê que a questão da saúde, ela é muito mais ampla. É uma questão assim muito mais profunda, tanto que a psicologia positiva e a psiquiatria positiva hoje ressaltam a importância de cultivarmos as virtudes para que tenhamos saúde física e emocional. E eles trazem questões de sentimentos superiores, tais como o amor, a solidariedade, a confiança, a bondade, a ternura, a caridade, a fé, tudo são, digamos assim, ações e sentimentos e pensamentos que produzem vibrações positivas e que essas vibrações positivas fortalecem o nosso organismo. Interessante que recentemente saiu uma pesquisa de um PhD, um David Helpman, quando ele resolveu estudar a frequência Hertz nas pessoas e nos ambientes, inclusive no coronavírus, para vocês terem uma ideia. E aí ele constatou que a frequência nos ambientes hospitalares é muito baixa, que a frequência nos ambientes, nos presídios, nos ambientes de assistência é muito baixa, essa frequência. Vocês sabem o que é a musicoterapia? Que, por exemplo, uma música que tem uma frequência em torno de 500 Hz, uma música nessa frequência, ela desenvolve vibrações amorosas e elas, digamos assim, fazem benefício ao nosso coração. Uma música com a frequência, por exemplo, de 700 Hz, ela já tem um poder, a vibração dessa música, ela tem a capacidade, inclusive, de proporcionar curas físicas no nosso organismo. Aí ele estudou a frequência, por exemplo, de emoções negativas, como a raiva, o ódio, o ressentimento, a tristeza, e começou a observar que essas emoções, esses sentimentos, eles têm uma frequência Hertz abaixo de 5, por exemplo, em torno de 1,9, em torno de 2, em torno de 0,9. E estudou também a frequência das emoções positivas, como você está, por exemplo, no estado de oração, você está no momento de gratidão, você está emitindo uma vibração de amor para outra pessoa. E essas frequências vibram acima de 100. O que é que ele observou no seu estudo? Ele observou que vírus e bactérias, como inclusive o próprio vírus da Covid-19, que vibram numa frequência de 5, se você procura manter uma frequência elevada, você naturalmente você vai criando um campo vibratório que dificulta digamos assim, o efeito danoso daquele vírus ou bactéria. Claro que a gente sabe que existem também implicados nessas questões. Muitas vezes, por mais que você esteja vibrando numa frequência positiva, mas as suas necessidades evolutivas, sua necessidade de depuração, podem, digamos assim, nesse momento, seja o que impere. Mas o que é certo, a ciência hoje cada vez mais comprova que quanto mais a gente vibra com sentimentos elevados, mais a gente tem condições de proporcionar saúde ao nosso corpo. E a gente lembra Allan Kardec, por exemplo, no Livro dos Espíritos, na questão 372, quando diz assim, os órgãos têm uma influência muito grande
sobre a manifestação das faculdades, porém, não as produzem. Eis a diferença. Um bom músico com um instrumento ruim não fará boa música, mas isso não o impedirá de ser um bom músico. Então, é muito interessante que mostra assim, que os nossos órgãos não produzem as nossas emoções, como a ciência materialista pensa. Não. Os nossos órgãos expressam as nossas emoções. Ernesto Bolzano, né, que estudou muito a ciência da alma, ele dizia que a função é dupla. Por um lado, a de registrar as vibrações físicas que chegam através dos sentidos, a fim de transformá-las de imediato em vibrações psíquicas perceptíveis para o espírito, e por outro lado, a de registrar as imagens psíquicas com as quais o espírito responde às vibrações específicas que chegam do meio terrestre. Então, isso, principalmente se referindo ao nosso sistema nervoso, ao nosso cérebro, que, na verdade, ele tem uma função de captar, de traduzir e transmitir, mas não é ele que gera. Não é ele que gera os nossos pensamentos, não é ele que gera os nossos sentimentos. Ele apenas traduz, ele recebe e ele traduz. E é evidente que tudo isso não pode se realizar sem uma dispersão, como diz Ernesto Bolzano, de energia nervosa em perfeita equivalência com a natureza e intensidade das atividades psíquicas em função. Eu faço questão de citar o Ernesto Bolzano aqui, porque é o seguinte, a gente vê hoje uma avalanche de neurocientistas procurando fazer essa relação, né? Colocando como se fosse novidade, essa questão de que o cérebro é ele quem traduz, é ele quem recebe, é ele quem transmite, mas não é ele quem produz os nossos pensamentos e sentimentos. Mas como vocês viram, Kardec já falava isso no Livro dos Espíritos e Ernesto Bolzano também já falava isso. Então, é uma coisa que, na verdade, os cientistas atuais, eles estão resgatando informações que a gente já tem na doutrina espírita de muito tempo, né? Emmanuel, no livro Ante a Vida Mental, né, no capítulo 25, ele diz o seguinte: correspondem-se as ideias segundo o tipo em que se expressam, projetando raios de força que alimentam. Isso é muito importante, principalmente nesse momento que a humanidade está vivendo. Correspondem-se as ideias segundo o tipo em que se expressam, projetando raios de força que alimentam ou deprimem, sublimam ou arruinam, integram ou desintegram, arrojados sutilmente do campo das causas para a região dos efeitos. Isso é uma coisa assim muito importante. No século XIX, Kardec, ele já colocava, tipo assim, é que a influência dos órgãos se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e as faculdades morais e intelectuais. Ele fazia essa pergunta, e aí a gente encontra, né, a resposta na questão 370 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos nos respondem: não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, as nossas faculdades mentais, o nosso estado mental, é que vai impulsionar o desenvolvimento dos nossos órgãos, seja traduzido na saúde, seja traduzido na doença. E aí, ele ainda diz assim, aqui a gente encontra, por exemplo, já é André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele diz assim, que a mente transmite ao carro físico, a que se ajusta durante a encarnação, todos os seus estados felizes ou infelizes. E o cérebro é o ninho da mente. O cérebro é o veículo da inteligência no mundo carnal, por isso, muitos neurologistas fazem da personalidade um atributo do cérebro. Porém, sabemos que a inteligência é um atributo essencial do espírito. Palavras de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. E aí a gente tem atualmente conquistas diversas da neurociência. Hoje nossos cientistas já têm coragem, já ousam dizer, como a gente encontra, por exemplo, o Hamilton, quando ele traz um trabalho
10, quando ele comprova que o amor, a bondade e a gratidão podem fazer com que um coração danificado se regenere mais rápido. Quando bondade e compaixão alteram as estruturas neurais dos nossos cérebros. Evidências científicas provam que a bondade muda o cérebro, afeta o coração e o sistema imunológico e pode até ser um antídoto contra a depressão. Então, sentimento de benevolência, né? Sentimento de bondade, de generosidade. E a gente sabe que no Evangelho, Jesus já nos deixou essas mensagens quando ressaltou a atitude do samaritano em detrimento dos fariseus e doutores da época que passaram e apenas abençoaram aquele ser que estava lá caído, maltratado, né, pelos malfeitores. E o samaritano, com a sua generosidade, com a sua bondade, ele acolhe aquele ser, coloca numa pousada, cuida, dá remédios, ainda paga, ainda orienta, para que o dono da pousada, né, cuidasse o que fosse necessário. Quando ele voltasse, ele assumiria os encargos. Então, ali é um verdadeiro exemplo de bondade e generosidade. Jesus já ressalta naquela época. A ciência hoje mostra que isso é uma coisa que faz bem a gente, né? É uma coisa que você fazendo bem, você primeiro está se fazendo bem. Quem primeiro beneficia é você. E aí, a gente vai encontrar, por exemplo, Amit Goswami, que é um físico quântico, é um indiano, quando ele coloca no seu livro Universo Autoconsciente, a questão da hegemonia da consciência como fator extrafísico, ele já coloca isso, né? E que o cérebro é uma estrutura bastante especializada e a gente vai corroborar com a questão que os espíritos já nos falam que, na verdade, a nossa consciência é herdeira de si mesma, né? Então, isso, vocês viram que no Livro dos Espíritos já está lá, vocês viram que Ernesto Bozano já dizia isso e tantos outros estudiosos, no começo, quando a gente recebeu a bênção, né, da codificação kardeciana, esse presente que a humanidade recebeu. Então, naquela época, todo esse conhecimento científico já tinha sido colocado, só que as pessoas não tinham muita maturidade, muito discernimento para poder compreender a profundidade, né, desses ensinamentos. Então, a gente vai encontrar no livro Pensamento e Vida, quando Emmanuel coloca que a mente é o campo da consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. E aí a gente vai encontrar pesquisadores como Karina, né, PhD do Centro Médico da Universidade de Colômbia, quando ele coloca que teve um trabalho onde eles seguiram 1.739 adultos saudáveis em Nova Escócia, no Canadá, por 10 anos para determinar se as atitudes afetaram sua saúde. E no início do estudo, profissionais treinados avaliaram o grau de expressão de emoções negativas dos participantes, como depressão, hostilidade, ansiedade, emoções positivas, como alegria, felicidade, excitação. E que foi que eles concluíram, depois de 10 anos seguindo essas pessoas? Que as pessoas mais felizes tinham 22% menos probabilidade de desenvolver doenças cardíacas nesses anos. Então, mostrando que a emoção positiva, ela beneficia o nosso coração. O contrário também acontece com as pessoas ressentidas, magoadas, aquelas que dizem não perdoa de jeito nenhum, ele vai se ver comigo. Então, essas pessoas acabam intoxicando e acabam envenenando o seu sistema cardiovascular. Há um grande número crescente de trabalhos científicos mostrando que pessoas mais agradecidas, pessoas gentis, elas têm mais elevados níveis de bem-estar, se tornam menos estressadas, menos deprimidas. Há trabalhos mostrando que a base de um cérebro saudável é a bondade. A gente encontra pesquisador como o Richard Davidson, quando ele coloca que as estruturas do cérebro podem mudar. É uma coisa interessante, porque assim, o Richard, ele fez uma pesquisa e ele disse que, tipo assim, a nossa mudança de atitude, a nossa mudança de sentimento, de pensamento, é capaz de promover uma mudança nas estruturas do nosso cérebro num tempo de 2 horas. Gente, isso é muito importante. Quer dizer, isso é muito significativo. E a gente sabe que isso não é impossível, é só a gente lembrar, por exemplo, do que Jesus foi capaz de fazer nas suas curas, quando ele pega, inclusive, o lunático gadareno, que era um ser que tinha uma esquizofrenia refratária, crônica, que já morava no cemitério, que já vivia de uma forma monstruosa, que tinha um poder descomunal, dada a carga de
entidades espirituais que acompanhavam ele. Vocês lembram que foram 2.500 espíritos que foram jogados nos porcos, né? E aí vocês lembram que, de repente, Jesus, com o seu poder de manipulação de fluidos, com o seu poder magnético, com o seu poder de cura, com o poder emanado do seu amor que ele tinha, o amor crístico, o que é que o Cristo consegue? Consegue curar imediatamente o lunático gadareno, coisa que a gente não consegue aqui na Terra, por melhor que seja o psiquiatra, por mais recursos que a gente tenha, a gente não consegue fazer uma cura simultânea. Jesus conseguiu fazer isso, tanto que o lunático gadareno, de repente, ele, quando se sentiu curado, ele queria até seguir Jesus, mas Jesus não permite, né? Orienta que ele vá, digamos assim, retornar ao convívio social e até para a sociedade tomar conhecimento do que tinha acontecido com ele. Então, você vê uma cura instantânea, mas Jesus tinha esse poder, a gente não tem. Mas hoje os neurocientistas já descobrem que a gente mudando a nossa atitude, a gente pode mudar a nossa estrutura cerebral em 2 horas. É interessante porque a gente vai vendo trabalhos com relação à questão da empatia, trabalhos com relação à questão da compaixão, que os circuitos neurológicos que levam à empatia e à compaixão, eles são circuitos diferentes e que proporcionam bem-estar, proporcionam equilíbrio, proporcionam melhor saúde. Inclusive, ele alerta ao Richard para a necessidade que a gente deve ter de estimular a ternura em crianças e adolescentes. Se você estimulando a ternura em crianças e adolescentes, ela melhora. Inclusive, não é só a questão do comportamento social, de diminuir a violência, não. Melhora os resultados acadêmicos, melhora o bem-estar emocional e melhora a saúde deles como um todo. Então, a ciência hoje, que já está digamos assim, trazendo, né, essas questões. Tem um estudo publicado em abril de 2015 pela Associação de Psicologia Americana, que mostrou que pacientes que demonstravam mais gratidão apresentavam níveis menores de biomarcadores inflamatórios relacionados à saúde cardíaca, além de melhor qualidade de sono, bom humor e menos fadiga. Foram analisados 186 pacientes diagnosticados com insuficiência cardíaca assintomática e o resultado dos biomarcadores inflamatórios foi de extrema importância para esse grupo, uma vez que a inflamação pode agravar a doença. Então, hoje a psiquiatria, a psicologia positiva, inclusive, quando vê aqueles pacientes que só reclamam, que só vê o mal nas pessoas, sabe? Então, se estimula que eles exercitem a gratidão. Por exemplo, uma visita de gratidão em que os pacientes escrevam e entregam uma carta de agradecimento a alguém em sua vida. Esse gesto simples é capaz de causar um aumento significativo nos scores de felicidade e uma queda significativa nos scores de depressão. Um simples gesto. Você pedir que a pessoa, ela pare um pouquinho, reflita, lembre-se de algo que foi interessante e alguém fez para ela e que ela escreva uma carta agradecendo essa pessoa. Mesmo que ela não entregue essa carta, mas isso por si só já vai fazer um bem para essa pessoa. Então é muito interessante, né? A gente vê cada vez mais que a ciência ela está atentando para esse fato de que a nossa imunidade, a nossa saúde como um todo não depende apenas de cuidados físicos, depende de cuidados emocionais. É preciso que a gente cuide das nossas emoções. É preciso que a gente veja que tipo de sentimentos a gente está cultivando no dia a dia. É preciso que a gente cuide do nosso corpo mental, porque nós sabemos que nós somos seres multidimensionais. É só a gente lembrar quando Joana de Ângeles coloca no livro Homem Integral, que nós somos um ser, o homem é um grande complexo bioenergético, onde as estruturas se interpenetram, tanto a estrutura biológica como a estrutura emocional, mental, né, com o nosso corpo etérico, eles se interpenetram. Então, nós temos essas camadas, só que a ciência só consegue ver a camada biológica, só consegue cuidar disso, né? Tem avançado, lógico, quando já hoje já se valoriza a questão dos aspectos emocionais, então é preciso que a gente cuide das nossas emoções, é preciso que a gente cuide dos nossos pensamentos, que a gente cuide das nossas crenças, porque as nossas crenças, elas acabam determinando, elas funcionam como verdadeiras sentenças
E essas sentenças, elas acabam, digamos assim, determinando o nosso destino. Três Então, é minutos. muito importante. 3 minutos. Estamos concluindo, então. Então, é muito importante que a gente tome consciência de que essas nossas crenças, elas precisam ser ressignificadas, precisam ser transmutadas para que a gente mude de padrão de comportamento, para que a gente mude a frequência vibratória, né, do nosso eu, sabendo que isso vai interferir no campo físico, vai interferir no campo emocional, vai interferir no campo mental e vai interferir, inclusive, no nosso campo existencial, né? Nas nossas relações interpessoais. E aí, hoje, cada vez mais a ciência mostra a necessidade da gente viver a nossa espiritualidade, que é a busca, na nossa busca pessoal, para entender questões finais sobre a vida, o sentido da vida, as relações com o sagrado, né, com o nosso transcendente, com a nossa interiorização, com a nossa conexão com o eu divino, né? E é importante também, a gente ainda precisa da escola da religiosidade, a religião de acordo com digamos assim, o perfil, a necessidade de cada um. Alguns irmãos vão, digamos assim, amadurecer mais espiritualmente na escola do catolicismo, outros na escola evangélica, outros na escola espírita, mas o importante é que você esteja numa escola religiosa que facilite essa sua reconexão com o eu divino. Então, concluindo, o que é que a gente entende? Que é preciso que, quando se trata da questão da saúde, a gente priorizar o cuidado com as necessidades da nossa alma. Como é que eu estou na minha relação com a vida, na minha relação com as outras pessoas, na minha relação comigo mesmo? O que é que eu estou precisando fazer? O que é que eu estou precisando ressignificar? Entender que quando a doença vem, ela não é nossa inimiga. A doença, na verdade, ela é uma parceira. Ela vem ajudar o nosso espírito a se depurar das nossas mazelas do passado, ou então a fazer com que a gente abra a nossa consciência, expanda a nossa consciência para o trabalho que a gente vem a fazer nesse mundo. A gente sabe que grandes espíritos, espíritos iluminados que passaram pela Terra, eles também adoeceram. O único que a gente não conhece de adoecimento, que eu sei, foi Jesus, mas todos os outros adoeceram. Então, a questão da gente adoecer não quer questão de dizer que você seja mal ou que você seja bom, mas que tem a ver com a sua necessidade evolutiva. Então, é preciso cuidar da saúde da alma e que a saúde do corpo é apenas uma consequência. E a saúde do corpo, ela não é a mais importante. Mas é claro que a gente precisa cuidar também da nossa saúde do corpo, porque se você tem uma saúde integral, onde o seu corpo físico, o seu corpo emocional, o seu corpo mental e o seu corpo espiritual estão em equilíbrio, a gente, lógico, que vai ter melhor qualidade de vida, mas isso também vai depender do nosso merecimento. Então, que a paz de Jesus continue conosco e obrigada a vocês por estarem nos acompanhando nesse momento. Obrigada, Renato, né? Depois de toda a confusão, eu acho que era a internet. É uma E, pena ter então, acabado tão rápido, porque nós só temos uma hora. A gente devia arrumar outro lugar para transmitir, mas o melhor lugar ainda é o Instagram e só nos dá uma hora. A Laís agradece a todos e pede que você faça a nossa prece final. ok, então. Fechando os olhos, sentindo a sua respiração, desligando a mente das coisas lá fora. E dizendo nesse momento, obrigado, meu Pai, por esses momentos reflexivos, onde tentamos compreender um pouco mais dos teus ensinamentos, que nos possibilitam o crescimento, que nos possibilitam a expansão da nossa consciência rumo à plenitude do amor maior. Auxilia-nos, Pai. Auxilia-nos, espíritos amigos, trabalhadores da seara do nosso querido irmão, o Mestre Jesus. Sabemos que ainda somos bastante imperfeitos. Sabemos que temos muitas mazelas, como dizia nosso querido Paulo de Tarso,
Cuidai primeiro das mazelas do espírito, que possamos estar conscientes das nossas necessidades, das nossas mazelas, das nossas dificuldades, e que tomemos atitudes que realmente transmutem, atitudes que ressignifiquem, que possamos cuidar da saúde do nosso espírito, sabendo que a saúde do nosso corpo será uma consequência e que vai depender também das nossas necessidades. Nesse momento que o planeta passa por esse grande chamado, esse grande resgate, pedimos que a tua luz envolva todos os habitantes da Terra, que nos fortaleça, que fortaleça cada um de acordo com o seu merecimento, que cada um de nós passe com dignidade pelo que tivermos de passar, mas que saiamos melhores, como seres humanos, depois que tudo isso passar. Que o nosso planeta Terra se torne um planeta mais humano, e que o amor, a prosperidade, a benevolência, a paz, o equilíbrio, a saúde possam nele reinar. Que assim seja. A LED deseja a todos um excelente ano novo e que nós possamos, espiritualmente, principalmente, ultrapassar esses problemas que nos foram criados esse ano, através desta doença. Mas também é com alegria que nós também, com esta doença, podemos pensar e tentar nos melhorar. Boa noite a todos e obrigado por assistirem de novo a nossa palestra. Boa noite. Obrigada.